temporada do Entre Elas no ar, todo sábado, às 8h30 da manhã, aqui na telinha da TV Jornal. E que saudade eu tava, viu? De você, de todo mundo que está em casa. Uma delícia, né, Jaque? Delícia, a gente já fica assim com o coração doido que chega o sábado, né, amiga? Menina, a propósito, eu tava observando aqui uma coisa nos bastidores. A gente tá igual, amiga. Tá Pá de jarro, minha gente, nem foi combinado, viu? Olha, Sintonia. Sintonia é a palavra. A gente tá parecendo a marca do Entre Elas, né? Verde, limão com rosa. Delícia, Adoro! adoro. Mas, gente, o assunto hoje é muito massa. A gente vai falar pra você que tá aí entrando na casa dos INTA. É o 40, é o 50, é o 60, mas é o INTA também. É o INTA também, viu? Tô chegando lá, viu, minha gente? Então, o assunto é sobre isso. Muda muita coisa, né? Quando entra na casa do isenta e a gente vai bater esse papo gostoso com duas pessoas maravilhosas de nossas convidadas, Kaline Bradley e Juliana Sampaio. Meninas, é o seguinte, aqui se apresenta, né? A gente gosta e a gente pede que vocês se apresentem assim, de um jeitinho muito especial, aquele jeitinho bem à vontade. Quem é a Juliana Sampaio? Bem, Juliana Sampaio é mãe, é mulher, é esposa, né? Eu sou atleta amadora também, nos momentos. E isso é uma coisa que eu abracei e que está me fazendo muito bem, né? Correr. E sou uma estudiosa do comportamento humano e comecei também a estudar essa coisa do autoconhecimento após os 40. Qual a idade? 48. Muito bem, 48. Olha, eu essa semana completei meus 50, então tenho muita coisa também para falar para vocês, viu? E quem é Karina? Olha, gente, que bom, obrigada pelo convite, né? Achei um tema muito, muito legal quando me chamaram. E eu sou Kaline Bradley, sou indígena. Menina, eu soube dessa história hoje, eu não sabia. Sou de Chucuru, é uma tribo indígena do interior aqui do estado, próximo a Belo Jardim, depois de Caruaru. Né? Sou mãe, sou filha, né? Sou neta, sou dona de casa. Gosto muito de cuidar da casa, daquela comidinha gostosa. Sou muito centralizadora. Muito, gente, muito. Tudo vou lá, é comigo, é comigo, é comigo. Né? Sou atleta nas horas vagas. Adoro me cuidar, tá treinando, né? Conhecendo outros esportes diferentes, assim. Eu gosto de estar em movimento. Se eu ficar muito tempo parado, eu começo naquele desespero, sabe? Sei bem o que é isso. Então, o papo vai render E hoje, sou viu? meio assim, mandona, sabe? Assim, Tem gosto cara, das ela tem coisas, cara. Assim, que... Tem cara. Mas assim, sou mandona porque eu gosto das coisas assim, no lugar, sabe? Não é toque, não? Pode ser toque também. A gente quer saber, Qual a de idade fato. dela? É a idade. 40. Esse papo de Chegou hoje no vai ser ENTA de bom, viu? verdade. Olha só, muita gente diz que a vida começa aos 40. Outros dizem que isso é uma grande balela, né? Que entra na casa do isenta, na verdade, é entrar na melhor fase da vida. É Será? exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre crise ou fase. É verdade que quando chegamos no isenta, algumas coisas mudam, né? É quando ler de perto fica mais difícil, eu que o diga, é triste. Quando já arrugas e fios brancos vive escondendo uma barriguinha que não existia antes. E aí chega o questionamento. É o seguinte, a vida muda mesmo ao isenta? Ou a gente descobre no isenta o roteiro da nossa vida? Menina, olha, pra mim, eu vou dar meu depoimento daqui a pouquinho. O que é que aconteceu comigo ao chegar aos 50? Minha cabeça é um pouco diferente, assim, do que pensam a maioria das mulheres, tá? Eu primeiro quero ouvir, né, amiga? Depois a gente diz o que a gente pensa, né? Vamos começar pelos 40. Eu tô com 36, tô já chegando no isenta. Muita gente diz, Érica, de fato muda muita coisa. Corpo muda, que é o principal, né? Que as mulheres falam muito. Em décadas passadas se falavam o quê? Chegou na casa dos 40, tá Isso. velha demais. Eu não me vejo, minha gente. Eu tô com 36, ainda tô chegando. Você? Mas eu não me vejo velha. Hoje não. Como é que você se vê? Mas quando eu tinha 22 ou na casa dos 25, pra mim os 40 já era velha, né? Já. E eu me sinto hoje assim na minha melhor fase. Na minha melhor fase de tomada de decisões, de ser mãe, de ser quem eu sou. Né, de olhar para trás e falar assim, caramba, eu sou essa Kaline hoje, né, de aprender a me valorizar, o que eu conquistei, o meu trabalho, a minha vida pessoal,
a minha vida como mãe, como filha, como esposa, como profissional. Eu sei quem eu sou hoje. Aos 36, Érica, eu não sabia quem eu era. Ai, tá tão perto Nossa, dos 40. só em 4 anos mudou isso tudo. Não, assim, eu não sabia. E você vai se estudando, assim, não é uma crise. Assim, eu não sei se acho que se fosse crise, mas tipo, eu diria crise. Eu não Eu queria, não acho que é crise, eu não- mas deixa ela falar. eu não queria acho, não. assumir os meus 40. Eu fugia, tava conversando, né? Eu fugia com a Juliana. Juliana, eu fugia daqueles assuntos. Você tem quantos anos? Qual a sua idade? Não é? Eu fugia muito, porque na minha visão eu não tenho um cara de 40 anos. Mas eu tenho atitudes hoje de 40 anos, de uma pessoa mais experiente. E quando o Duda me fez o convite, eu falei assim pro meu marido, eu falei, caramba, é agora que eu vou me assumir. Eu precisava. Chegou a hora. Eu precisava desse programa. As pessoas mais próximas, elas sabiam que eu, né, tenho 40 anos. Mas assim, você não sabia. Duda, sei quantos anos, Calil? Parei e falei, 40 anos. Que maravilha. Entendeu? Mas foi muito difícil. Meu filho brincava assim, mãe, você é quarentou! Minha mãe tem 40. Eu falava, não fala, não fala. Sim, eu brigava com ele. E ele ficava meio assim, porque eu não queria aceitar. Entendeu? E hoje eu falo abertamente, assim, esse programa está me libertando para falar dos meus 40. Olha, que Ai, coisa maravilha. boa. Pela primeira vez, eu estou aqui expondo. Eu tenho 40 anos. Falando abertamente, porque de delícia. fato isso era um tabu tão grande, né? Eu me lembro muito, muito bem disso, assim, como ela disse lá, nos 20 anos, quando a gente olhava uma mulher de 40, 50 anos, eu digo, meu Deus, quando eu chegar lá, como será que eu vou estar? Era tão... Muita gente ainda tem esse Sim, tabu de não muito, falar sim. sobre a idade. 48, Juliana, né? Isso. E aí, aconteceu com você o que aconteceu com a Karina ou contigo é diferente ou ainda foi mais um turbilhão? Tá sendo ainda, né? É engraçado isso, porque pra mim chegou de um jeito que eu não senti. Eu não estava com essa preocupação. Isso é que é o bom. Hoje as mulheres mais jovens, inclusive, estão se preocupando com isso, com essa chegada, até para emocionalmente mesmo se cuidar. Comigo, eu estava vivendo no turbilhão da minha maior e melhor também, tá uma boa fase da minha vida profissional. Mas assim, num corre muito grande, com 2 trabalhos, né? Gerenciando equipes durante o dia. À noite eu dava aula na faculdade, né? Sim. Então tinha turmas, eu era professora orientadora, com um filho pequeno, com marido, com vida social para dar conta, familiares. Então eu estava naquele turbilhão e não estava me dando conta disso. E com tudo isso acontecendo, também com todas as sensações que os 40 chegam, as sensações emocionais, físicas, que aí você começa, né? Opa! Tô começando a ter umas dorzinhas aqui, umas dorzinhas ali. Já não tenho tanta disposição assim, né? O marido, né? Querendo que a gente compareça mais. E você com tantas outras coisas na cabeça, né? Com filho pequeno. Então, chegou pra mim e aí a gente começa aquela fase, até emocionalmente mesmo falando, a gente fica um pouco mais sensível. E aí chorando, um pouco mais ansiosa. E até crise de estômago, fiz cirurgia de vesícula, o casamento já estava indo ladeira abaixo, foi quando... Opa! Né? Tá, peraí. Preciso tomar o controle. Preciso tomar o controle. Né? Reorganizar, passa a régua, né? E vou... Agora, é porque é engraçado, eu estava conversando, a gente estava conversando lá fora, e dizendo, quando a gente está com os 30 anos, a gente foca muito no ter. A gente está naquele pique, né? Eu quero ter o meu carro, ter a minha casa, ter minha estabilidade financeira, né? Ter um casamento, ou ter um filho, construir. Então, a gente está muito no ter, no ter. E quando a gente passa nessa fase dos 40, que a gente passa esse turbilhão, você... Opa! Começam as considerações do ser. E uma das coisas que faz a gente pensar muito no que a gente, em cada fase que a gente vem vivendo, e aí por isso que eu depois vou falar sobre que, para mim, não é crise, é fase. É exatamente uma palavra que você falou aí, sobre o autoconhecimento. Aos 50 anos hoje comigo, eu vou falar para vocês do que é que esse autoconhecimento tem provocado na minha vida ao longo dessa minha jornada. Que aí não é crise. Eu tenho vivido cada fase que eu passei, minha gente, como eu amadureci. Olha, eu tô aprendendo muito aqui, viu? Porque eu tô com 36 e eu tô nesse lugar de autocobrança.
Me Olha cobro aí. demais. E aí a cabeça, os problemas Vai a aqui, mil. vai a mil. vai. Então, nada tá funcionando do jeito que eu planejei, nada tá acontecendo. O que é que tá acontecendo? Perdi muito tempo. O que é que eu fiz de errado? Porque, meu Deus, eu já tô fazendo 40 e nada aconteceu na minha vida. E onde, na verdade, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Tudo É aconteceu. Importante a gente fazer Engraçado. voltar esse olhar. Mas é a porque o cobrança que que a nós gente somos tem. hoje É veio resultado, né? resultado do que Resultado. veio. Exatamente. Exato. Né? Olha, Importante. essa chegada ao isenta é mesmo um momento de turbilhão, como eu disse, de emoções. E aí, nada melhor do que a gente facilitar tudo que for possível na vida. Uma dessas coisas é usando Minha rosa gente, selvagem, muito né? verdade, amiga. Você sabe, amamos, adoramos. E falar dele, né, que é nosso grande aliado contra o mau odor nas axilas e deixa ela protegida por até 48 horas. Esse desodorante é incrível, viu, minha gente? Ai, gente, cheiroso, protege até 48 horas. E além dessa delícia de cheirinho, gente, olha pra aqui o tamanho dele, ó. Gigante, 85 ml de pura proteção e frescor. E o melhor, Érica, sabe o que é? É o precinho. Não é isso mesmo, rapaz. Inacreditável. Só apenas R$19,99. Acredita? E você encontra o desodorante Rosa Selvagem nas melhores farmácias e shoppings de Pernambuco. E aí, ficou com vontade, né? Tô ligada! Para você saber mais sobre esse e outros produtos da Rosa Selvagem, é muito fácil. Basta escanear o QR Code que tá aparecendo aí na sua telinha. Simbora, amiga! Rosa Selvagem, tão grande quanto você. A gente tinha que fazer essa pausa, né? Que é para falar também de um aliado que a gente Que não eu pode. adoro. Que eu também adoro. Uso, inclusive, tô aqui, ó, com ele, cheirosíssimo, adoro. Mas voltando ao que a Érica estava falando, e aí, agora falando um pouquinho da experiência de cada uma, né? Eu até anotei aqui para mim, me lembrando de algumas coisas da minha vida. Eu me lembro que aos 20 anos, para mim, era aquele momento de que tudo estava acontecendo. Eu topava trabalhar, Érica, de manhã, tarde, noite, madrugada. Eu não tinha tempo ruim. Não tinha hora para chegar em casa. Tudo para mim era bom, tudo fazia sentido aos 20 anos de idade. E o sexo, então, misericórdia, a toda prova, né? Porque você tá com um fôlego da bexiga. Nos 30, o sexo melhorou mais ainda. Menina, aí é que foi bom. Fora isso, o trabalho também acontecendo a todo vapor. No meu caso, que eu decidi não ser mãe, eu coloquei minha energia em outras prioridades na minha vida, mas tudo vivendo fases intensamente. Nos 40 anos, aí começou, assim, eu comecei a me redescobrir em relação às outras fases. O que é que eu queria dar prosseguimento para a minha vida e o que já não mais fazia sentido. Então, eu evoluí muito espiritualmente. Impressionante, assim, a espiritualidade veio de uma forma tão intensa aos meus 40 anos. E, além disso, a minha aquietação, né? Querer estar no meu canto, Ai, valorizar muito bom. cada vez minha família. Nossa casa. Eu, hoje, aos 50, eu digo, a gente vai para um show. Que horas a gente volta? Tem lugar para sentar? É assim mesmo. Como é que vai ser? Pode ir de salto, Pode, de tênis. posso ir de tênis. É. Então, assim, é por isso que eu digo, no meu caso, eu vivi muito intensamente cada fase. Eu não falo em crise porque eu seria assim, eu estaria mentindo aqui se eu falasse para vocês que eu vivi crises. Não, muito pelo contrário. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Tive problemas. Meu primeiro casamento também, depois de 23 anos, a gente terminou. Mas aí reconstruí minha vida também com o segundo casamento, a pessoa da minha vida. E venho vivendo cada fase como se fosse a primeira, mas com mais maturidade e com mais autoconhecimento. Minha gente, nessa fase do isenta, gera um desespero nas mulheres, né? Por exemplo, eu tô chegando lá. Então, a parte profissional. Você começa a se questionar. Eu fiz a escolha certa, eu tô no lugar certo. Tem gente que acha que agora não dá mais tempo de voltar atrás. Ju teve uma mudança, né, de carreira nessa casa dos 40, Sim. né? E aí, como é que foi isso, Ju? Como é que a gente fortalece outras mulheres nesse sentido? Porque tem muita gente que nem entrou por escolha mesmo. Teve gente que Sim, preferiu sim. ficar em casa e Sim. ter outras necessidades. E agora Faz parte. quer entrar. E virar a chave, Dá né? pra acontecer? Totalmente possível. Como né? foi essa mudança, hein? Então, eu estava nessa fase, né, muito borbulhante e vendo, por outro lado, uma vida pessoal, né, particular, meio que desmoronando. Estava longe, um pouco longe, assim, do meu filho, não estava podendo acompanhar ali mais muito o dia a dia. Como eu falei, né, uma crise enorme no casamento, que isso, né, e para mim eu tenho um valor muito grande, que é família, que é construir essa base. Então,
eu resolvi voltar para casa, vamos dizer, né? Então, assim, ter mais esse tempo em família, ter mais esse tempo com meu filho, e para isso eu precisaria ter mais liberdade para poder trabalhar. E do jeito que eu estava vindo, né, em empresa, carteira assinada, batendo ponto, você tem todos aqueles horários a cumprir, eu ficava muito restrito o meu horário. Então, eu disse, não, eu vou empreender, mas não é fácil. Não é uma transição que você faz do dia para a noite. Muitos questionamentos, se é isso mesmo, o que é que eu fiz da vida, se eu estava no caminho certo, se vai dar certo. Né? Então, assim, é importante a gente ter uma base também, um apoio, né, que possa lhe apoiar nas suas decisões. E, graças a Deus, eu tive isso, tanto na parte de pais, como no meu próprio esposo, né, em casa. Karina, você falou aí, chegou nos 40, né? Tem uma palavra que ela diz o seguinte, que é metanoia. Onde a gente está e onde a gente quer chegar. Você está com 40 anos. E aí, hoje, na fase que você está, você pensa, poxa, eu estou aqui, mas eu me preocupo onde eu quero chegar. Nossa. Isso mexe com você? Que tipo de preocupação você tem? Eu com os 36, 37 anos, eu tive um problema de saúde muito grande, chamado ansiedade. Ansiedade. Tô nele. De chorar, do coração parecer que ia sair pela boca, de viver em médicos, querendo saber o que era que eu tinha. Comecei a emagrecer muito. Eu descobri que eu tinha ansiedade. Qual era a minha ansiedade? O futuro. O futuro porque eu sou filha de mãe solteira. Eu cheguei onde eu cheguei por estudar, por determinação. Se for olhar aos olhos, né, naturais da vida, eu não estaria aqui. Eu estaria lá no meu interior, lá em Chucuru, fazendo o quê? Ou não sei, ou sendo professora, com todo respeito. Mas era a profissão que eu queria, porque minha mãe é professora. Eu falei, eu quero ser professora. Quero ensinar aqui nessa escola. Né? Eu não imaginaria que viria para esse mundo de televisão, que iria muito mais além, não é, do que eu estou hoje. Para mim, assim, eu já venci na vida. Por todo o histórico que eu tenho. Com certeza. E eu comecei a falar assim, chegar aos 40, eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Meus filhos vão passar necessidade, e a conta para pagar, e a feira, e isso, e se eu for demitida? E eu falei assim, não. E eu comecei a ficar enlouquecida, sabe? E nesse meio termo eu conversei com muitas pessoas, né? A minha preocupação era o amanhã. Onde o meu amanhã já estava sendo traçado ontem. Não é? Hoje eu estou aqui, eu estou com 16 anos de televisão, 12 na TV Jornal. Eu falei, calma. Alguém tem que falar para mim assim, ó, calma, o teu futuro já está sendo traçado com o teu passado, né? O teu trabalho diário. E quando eu falei assim, não, mas eu não estou satisfeita ainda, eu quero mais. Eu falei assim, mudança de carreira. Hoje eu estou no 5º período de nutrição. Olha. Perfeito. É assim, é algo que possível. É possível. É possível. Gente. Em plena pandemia, eu estava assim em casa desesperada. Em uma reunião que eu fui, vou até citar o nome dele, foi com o Jânio Jaguier. E eu falei assim, Jânio, eu quero mais. Eu quero estudar, quero fazer algo. Psicologia, eu quero nutrição, são os 2 cursos que eu um dia queria fazer. Ele fez, faça. Né? Estudei muito, falei assim, não quero nutrição. 2 filhos, um marido, uma casa, um trabalho. As noites são longas na minha casa, as madrugadas são de muitos estudos, de conhecimento, não é fácil e estou nessa transição de carreira. Estou amando, porque eu penso ainda no futuro. É algo que eu tenho que estar me controlando o tempo todo, porque ainda eu não me sinto segura. Engraçado, né? Eu não me sinto segura na profissão que eu escolhi realmente de coração ser. E a nutrição era algo que eu queria, mas é muito diferente, porque... Totalmente. Né? De humanas para a saúde. E entender o nosso corpo humano, entender que a gente ter uma boa alimentação é viver mais e melhor. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Quantas mulheres não devem estar passando? Quantos homens também, né, Também, amiga? Se eu acho questionando, que é um né? questionamento geral. Principalmente nessa velocidade de mundo que vivemos Sim, hoje, né? sim. Tá tudo muito intenso. Muito. Você precisa... Naquela época, né? Na época dos nossos pais, ou até
Antes disso, chegou na fase dos 40, você já tem que estar estruturado na vida. tem que ter Então, tudo, né? é essa carga que a gente carrega e que faz a gente ser essa pessoa ansiosa. Eu me identifico total com o que você fala. Então, por isso que eu comecei terapia, porque eu acho que é importante. É porque a gente não é herdeira, né, Érica? Isso, a gente não... a gente tem que trabalhar. A minha preocupação era assim, Entendo. meus filhos não podem, os meus, assim, você tem filha, né, uma menina? Tem uma menina e um menino de 15 anos. Eu nasci guerreira, não herdeira. Aí, amor, o negócio assim, a minha preocupação assim, não pode faltar para os meus filhos. Isso, exatamente. Essa é a minha maior, assim, preocupação, né, fecha aspas, em relação a isso. Então, assim, eu vou ter que ralar, vou ter que entrar em campo, né? Vamos entrar em campo, mas a gente também precisa pensar na gente, né? Perfeito. Na nossa saúde, na nossa vida e que é possível mudar a qualquer tempo. Mas você não vai mudar aí o canal, viu? Porque a gente vai no intervalinho e volta já já. Até já! Menina, essa conversa de bastidor tá rolando, Tá hein? rolando, A outra tava falando aqui de uma coisa muito boa, viu? Que é sobre essa espiritualidade, né, Érica? Importante nesse momento, né, que a gente vive. Eu acho que na medida que o tempo vai chegando isenta, se aproximando e somando, vai aumentando, né? Vai aumentando. Mas você tava falando de que eu quê? me aproximei novamente, né? Eu tinha me afastado. Na verdade, eu hoje tenho esse momento mais especial, mais próximo à espiritualidade, né? A Deus, a Jesus. Então, essa foi uma fase também que me veio essa vontade de estar mais próxima. Porque, como eu vinha num ritmo frenético, a partir do momento que você vai meio que... Não, peraí, vou vendo quais são as prioridades, né? De bem-estar, de saúde. E o espiritual, que é super importante. Então, hoje, eu tenho essa conexão, né, espiritual melhor, mais trabalhada. Eu faço parte de um grupo, né? Eu trabalho numa casa espírita, Centro Espírita Amor e Caridade. Então, toda segunda-feira eu tenho a minha contribuição lá, né? De trabalhar na casa, receber as senhoras ali da comunidade da Torre. Então, assim, é um outro momento. São fases. É uma outra fase, uma fase de mais tranquilidade. Exatamente. E as coisas que vão se afastando, porque a gente vai, às vezes, pensando... Vão se afastando amizades. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque quando chega nessa fase, as pessoas dizem, é difícil fazer amizades. Isso. Já escuto de outras pessoas, calma, não é difícil fazer amizades. É você valorizar os que já estão, que conhecem a sua trajetória. Isso. E tem novos que chegam nessa trajetória também. São outras prioridades. Outras prioridades. Eu acho que é seletividade. Seletividade. É importante isso. Nós já sabemos o que queremos, quem somos, e aquelas coisas que nós achávamos que eram importantes, já não são mais. O nosso bem-estar, a nossa conexão, ela falou que ela é espírita, eu sou evangélica. Então, a minha conexão com Deus hoje, ela é primordial. Perfeito. Né? Então, e o Deus é um só. O né? Deus Nosso, é um só. Então, assim, esse momento de estar com Ele, de viver esse bem-estar nosso interior, é o propósito que a gente tem conosco mesmo. O que vocês sentem é mais assim, é como se fosse um acalento no coração. Sim. Isso. Porque, veja, eu percebo, no meu caso, né, por exemplo, eu percebo mais essa tranquilidade. Até o meu dizer não é diferente hoje. Gente, como eu digo não hoje, com uma facilidade. mais fácil. Eu tô É aprendendo mais ainda, é porque eu tô Amiga. chegando. Mas veja um comentário bem interessante. Eu tenho um filho de 15 anos. E aí, a gente escutando louvores em casa, aquele momento, eu e meu marido, aí ele, eita, a idade chegou pro pessoal dessa casa. No mais Ele absoluto nada. Aí eu disse, mas como assim? A gente sempre falou de Deus, essa casa sempre foi uma casa que teve ele... Desse jeito, não. Desse jeito, não. Quando chega ali na velhice, começa essas coisas. Mais aflorado, de quer ir pra igreja o tempo inteiro, quer fazer isso o tempo inteiro, quer ajudar todo mundo a caridade o tempo inteiro. Aí eu parei para refletir sobre isso. Será que, de fato, é a idade, a maturidade? A maturidade. Eu acredito que, assim, para mim, Deus sempre esteve presente na minha vida inteira, do começo ao fim, até porque minha base também ela é cristã, né? Então, fui educada na base. Mas a autorresponsabilidade,
o nosso autoconhecimento, aliados à maturidade, fazem com que a gente enxergue até o próprio Deus de uma forma diferente. A gente se fortalece na fé, entendeu? A gente se fortalece. Coisas que a gente dizia antes, a gente dizia, não, hoje você diz, meu Deus, me dê direcionamento. É direcionamento. Isso Você para mim, você não pede mais a um amigo. É, você você não vai libera mais mais uma conversa com conversa. Deus. Você né? tem o seu livre-arbítrio, a Exato. sua escolha, então, e você pede um direcionamento. É. Que eu possa ter melhores escolhas, que eu possa ter, né, um direcionamento, seguir na luz, E enfim. aí eu entendo o filho de Érica com 15 anos, por quê? Lá atrás, quando a gente também estava na idade dele, a gente também tinha pensava esse isso. pensamento. É. Por que eu tenho que estar nessa conexão? Quem é? É. Onde ele está? Ele não me vê, eu não vejo. Então, faz parte dessa fase dele de adolescente e como também faz parte da nossa já ter outro tipo de visão para isso. Né? Então, assim, para mim, esse autoconhecimento tem me ajudado muito nesse aspecto. Um dos aspectos, né? O que é, menina? Não. Rapidinho. Olha, não cheguei na fase do isenta ainda, tô lá. Dizem, né, que o isenta carregam dores físicas e emocionais. Sim. Sempre. Amores também, que eu já percebi Sim, aí. muito. Pra você, Jaque, o isenta chegou carregando mais físicos e emocionais ou amores? Chegou carregando muita experiência de vida, muita vontade de viver. E sim, amor, dor, de tudo um pouco. Mas eu tô super feliz com os meus isenta. Extremamente realizada como mulher, como profissional, como mãe de pet, como esposa, como filha, como tudo. Para mim, eu me enxergo assim, como uma mulher incrível. Eu não tô sendo demagógica. Sim. Eu tô sendo Perfeito, verdadeira. Quem me verdadeira. conhece sabe. E a gente precisa E reconhecer vocês? isso. Meu Deus, eu falei demais. Eu também, a gente precisa reconhecer isso. As nossas virtudes, os nossos talentos, o que a gente viveu, o que a gente trouxe até hoje. É a nossa bagagem. Então, hoje eu me sinto muito melhor, mais plena, com o meu casamento muito melhor, vivendo o auge da plenitude. Então, assim, eu estou bem, estou feliz e acredito. E você também, mulher, nos seus 40, acredite, você também pode. Sonhos que a gente antigamente achava, né, queria realizar e que a gente chegou hoje, não deu. Quem sabe vai dar ainda, ou então não era para ser mesmo. E tá tudo bem, né? O importante é a gente cuidar muito desse emocional. O físico, viu, gente? Importante, que a gente... Foi tão rápido que a gente nem falou, mas é importante Isso. demais. Atividade física, né? Pra gente poder... Envelhecer com Com saúde, saúde. né? Serotonina, endorfina. Então, é importante pro nosso corpo. Karina, a gente já acabou, mas a gente tá continuando. Tá. Vamos embora. Eu tô vivendo o meu melhor momento. O meu melhor momento como todo. Como todo, profissional, pessoal, como filha, eu abri o programa falando disso. Então, os meus 40 me trouxe essa liberdade. E queria agradecer ao programa. Porque aqui eu tô dando assim, eu tô chutando o balde. Ai, Coisa que bom. linda. Dos meus Para a 40. Eu estava muito presa à ausenta, né? Esse tema, então, merece que a gente Merece volte muito, nele, volte né? nele. Eu acho que Vamos muitas voltar. mulheres ficam Muitas presas. mulheres Eu digo podem isso por vir falar. experiência própria. Beijo. Beijo, muito Tchau. obrigada, Obrigada, amigas. Foi obrigada. incrível. Foi. Tchau.